quer saber qual é o segredo para o efeito joia? Então, vem comigo para essa dica de barro que vale ouro que eu vou te contar tudinho. Se você chegou até aqui, é porque quer saber qual é o segredo por trás do efeito joia. Então, vem comigo que eu vou te mostrar tudinho que eu faço para chegar em peças de alto valor. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Corina Costa, sou arquiteta e ceramista e ensino você a lucrar aí com a sua arte, fazendo cerâmica em casa, podendo voar alto, sabendo trazer qualidade estética, qualidade técnica, qualidade funcional e valorização conceitual para suas peças, porque o efeito joia começa aí, quando a gente sabe de fato atribuir valor naquilo que a gente faz, que vai muito além do que só atribuir preço. E com isso a gente consegue também somar em preço para as peças que a gente vai fazer. A gente fala muito da questão do design por trás de tudo que a gente está fazendo, e aí a gente consegue superar essa coisa de que só é joia aquilo que vem de um metal nobre ou de uma pedra muito especial aí, né? E a gente consegue sair desse lugar e mergulhar nas possibilidades que a terra, a cerâmica tem para nos trazer. Mas não basta sair fazendo qualquer peça, você precisa saber o que você está fazendo, você precisa saber aonde você quer chegar e ter um propósito por trás de tudo isso, que é justamente o que vai agregar valor para as coisas que você faz. E é isso que eu quero te mostrar aqui, fazendo o acabamento nessas minhas peças. Aqui eu tenho um anel, né, que acompanha aqui esse colar, terra de Tarsila, e esse par de brincos, terra de Tarsila também, tá? Eu vou acabar fazendo a esmaltação desse outro, que é fogo de Elis. Caso você ainda não conheça a minha coleção autoral chamada Mulheres Brasileiras, eu vou só passar bem rapidinho aqui, porque isso vai te ajudar a entender um pouquinho como que a gente agrega valor por trás da materialidade, por trás de todas essas condicionantes, e faz com que as pessoas entendam que isso aqui é arte, arte de vestir, que é onde nos leva para esse tão sonhado efeito joia. Bom, qual é, então, o conceito geral da coleção Mulheres Brasileiras? A coleção Mulheres Brasileiras, ela busca representar um pouquinho da diversidade do universo feminino, e para isso eu dividi em 4 linhas, inspiradas também nos elementos que fazem parte do processo cerâmico: terra, água, ar e fogo, junto com a arte de 4 mulheres que eu admiro e de 4 formas diferentes para trabalhar a identidade visual dessas peças, somando vários elementos e tentando reproduzir a identidade de 4 diferentes perfis de mulheres. No caso de Terra de Tarsila, o que a gente tem? A soma desse olhar para a brasilidade das pinturas de Tarsila do Amaral, essa coisa brejeira, brasileira, da terra, do campo, dos lugares mais remotos, da ancestralidade que a gente pode atribuir dentro disso daqui, junto com essa coisa orgânica da terra. Normalmente eu represento aqui mulheres românticas, essa coisa, né? Dessa forma que é de uma raiz, de algo que se espalha, que é livre, mas ao mesmo tempo é delicado, é natural, é singelo, né? Então, Terra de Tarsila traz um pouquinho disso aqui. Se você quer saber um pouco mais sobre as outras peças das outras 3 linhas da coleção Mulheres Brasileiras, digita aqui para mim que você gostou desse conteúdo e eu te mando mais coisa para você se deliciar e se inspirar também para abrir, ampliar o seu olhar e ir adiante. Inclusive, sobre isso a gente tem a imersão Transforme Sua Cerâmica em Arte de Vestir com Nericome, e nela eu ensino você a passar por um processo de transformação através da minha exclusiva metodologia da metamorfose criativa, que é baseada no tripé metafórico da própria transformação da borboleta. A gente tem então a fase da lagarta, e a gente se nutre de conhecimentos em cerâmica, conhecimentos técnicos, conhecimentos práticos,
feito ao vivo, colocando a mão na massa junto comigo, num encontro de 2 dias, que é um mergulho nesse processo de transformação. Depois que a gente passa por toda essa fase da lagarta, que ainda tem como base conceitual o nerikome, que é uma técnica japonesa de mistura de massas cerâmicas, a gente passa para a fase da crisálida. Na fase da crisálida, a gente vai trazer o nosso olhar aí para essas questões de design, de visagismo, entender, né, as relações entre as formas, as diferentes belezas, as diferentes formas de rosto, o que harmoniza melhor com o que, como que eu posso direcionar, objetivar o meu trabalho, como que eu vou pensar em questões ergonômicas, de peso, né? Porque a gente tem que pensar na qualidade de vida de quem usa também, não só nas questões estéticas. Então, um brinco muito pesado, o que seria isso, né? E lá a gente passa por essas nuances todas, até que a gente chega ali na fase da borboleta, que é a hora da gente sair desse casulo, de começar a viver esse processo de transformação e se tornar essa borboleta linda que vai poder voar e trazer beleza para o mundo, que é o que a gente quer. Então, a gente soma o que a gente veio fazendo nas 2 fases anteriores, produz peças autorais, eu ensino você lá a romper um pouco a dificuldade da criatividade através de um método. Sim, criatividade é método. E lá eu posso te ensinar um pouquinho disso e posso também te ensinar a olhar para a moda autoral e a cerâmica artística como uma possibilidade de lucro, de rendimento, de amplitude de área de trabalho, porque a gente consegue entender os acessórios como uma arte que a gente veste, que a gente usa, que nos representa, e é esse o processo. Quer saber mais sobre isso? Quer se inscrever? Então clica no link aqui embaixo e veja qual é a próxima edição que vai estar disponível para você, conforme a época que você estiver assistindo esse vídeo aqui, tá bom? Elas acontecem eventualmente, mas também entra no meu Instagram, que eu também vou deixar aqui, porque pode ser que estejamos no momento de lista de espera. O que tiver possível, a gente vai fazer por você, porque o importante é passar por essa transformação e poder viver a experiência que eu já consegui viver com várias outras meninas antes de você e que saíram transformadas desse evento de 2 dias, mesmo aquelas que nunca tinham colocado a mão na massa. Então, tenho certeza que vai ser transformador para você também. Bom, voltando para cá, agora a gente vai preparar essas peças para que eu tenha esse vermelho aparecendo nela toda. O que acontece? Eu poderia esmaltar essa peça toda? Poderia, né? Desde que eu coloque ela para queimar penduradinha assim. Por quê? Se o esmalte encostar no forno, ele vai grudar. Então é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai preparar essa peça para que ela possa queimar pendurada. Mas eu quero que a parte interna do dedo seja vermelha também. E aí vem o pulo do gato. A gente vai trabalhar com 2 tipos de materiais diferentes aqui. A gente vai passar um engobe, que é uma argila colorida, que não tem vidrado, que é opaca e que pode sim encostar nas outras coisas que não vai grudar. Fora isso, a gente vai trabalhar com esmalte e vai dar um efeito super bacana. Vem comigo que eu quero te mostrar. Muita gente, né, usa os materiais aí sem saber direito o que escolher, como utilizar. Então essa dica de barro é sobre isso. Para a gente trazer o efeito joia para as nossas peças, para agregar valor, qualidade, a gente precisa saber para que serve cada coisa. Então nós vamos usar o engobe nesse lugar onde não vai ter perigo da peça grudar, onde ela vai ficar encostada num fio de cantal, e depois eu vou te mostrar. Clica no outro vídeo aqui para você ter acesso a ele, porque a gente vai ter a continuidade dessa dica de barro que vale ouro quando eu for montar a minha mufla para fazer a queima, e eu vou te mostrar como é que eu vou fazer isso para poder esmaltar essa peça inteira. O único lugar que eu vou passar engobe é por dentro dela. Então, quais são os materiais e ferramentas que a gente vai usar aqui? Eu tenho um engobe que é argila colorida dentro desse vidrinho, ele é da mesma cor do meu esmalte vermelho aqui, é um esmalte para alta temperatura, é um esmalte semi-brilho, que para dar um efeito bonito de cor, ele precisa chegar a uma temperatura de 1240.
E é muito bacana o resultado dessa esmaltação, porque ela nos ajuda a entender, inclusive, qual foi a temperatura que de fato a nossa mufla alcançou. Por quê? Se não chegar a 1240, não fica bonito, independente de qual forno a gente usar para essa queima. Tenho aqui as peças que a gente vai esmaltar e sempre à mão. Um potinho com água e uma esponjinha aqui, né? Eu tô com um paninho só apoiando e um outro aqui se eu precisar para alguma outra coisa, tá? Então vamos lá. Como que a gente prepara essas peças? A gente pega essa esponja, espreme bem e dá uma limpadinha. Por quê? Ela tá biscoitada, ou seja, ela foi queimada a 1000 graus. Eu tô usando aqui a porcelana da Argila e Companhia, que é uma marca nacional. E aí eu tiro toda, fica tipo um pozinho, eu tiro toda essa sujeira passando a esponjinha. Cada peça eu dou uma espremida. Parece pouca coisa, mas quando a gente olha a água, ela fica turva, sabe? Então é importante tirar essa sujeirinha da queima, que acontece, fica tipo um pozinho depois que ela foi queimada no biscoito a 1000 graus. E aí a gente pode partir para aplicação dos nossos elementos que vão trazer cor aqui, tá? Se eu fosse deixar essa porcelana na cor natural dela, eu só passaria um esmalte transparente aqui por cima, tá? Que funciona super bem também, fica muito lindo. Mas agora o que eu quero é o vermelho. E pra gente ver o resultado da queima na mufla também, se de fato a gente consegue trazer qualidade, mesmo não precisando sair correndo e comprando um monte de ferramenta cara. Não precisa já começar comprando um forno a gás ou um forno elétrico, ainda mais se você tem espaço pequeno, se você vai trabalhar de dentro do seu apartamento, aí o forno a gás acaba sendo muito arriscado, não dá para fazer nessas situações. O elétrico até tem modelos, que é o meu caso aqui. Eu estou no meu ateliê no AP e eu tenho um forno elétrico aqui, que eu uso também. E consigo os mesmos resultados das queimas feitas em um ou no outro. Então aqui a minha peça já está pronta para aplicação aqui do esmalte e do engobe. Vou começar pelo engobe porque ele é uma camada por baixo, tá? E eu vou passar ele só por dentro. Vou usar aqui, ó, esse tipo de pincel, que é um pincel leque bem miudinho, que eu gosto muito para essas peças pequenas. Só faço isso, ó, só dei uma rápida misturadinha aqui, ele é bem líquido, ó, aquoso aqui, e vou aplicar por dentro, tá? De cada um dos meus anéis aqui, ó. A gente dá uma aplicada, não tem problema se avançar um pouquinho aqui, ó, na bordinha, tá? Então, ó, vou fazer assim para você ver melhor. O que eu fiz? Passei por dentro e na bordinha. Seca rápido e já fica opaco. Feito isso, a gente vai passar mais demãos para garantir que vai cobrir bem. Deixa secando aqui e eu vou fazer a mesma coisa no outro anel, tá? Opa, quase que vai ali no esmalte, né? O esmalte é para depois. Então, vamos lá, passar nessa parte interna do meu anel aqui. Nesse caso, ó, eu dei uma borradinha no fundo do meu anel. Eu poderia passar o engobe em tudo isso e esmaltar só por cima, mas eu quero esmaltar ele inteiro por fora. Então eu vou limpar daqui a pouco para tirar esse excesso ali, para não precisar passar o esmalte por cima do engobe, tá? Eu só vou passar o esmalte onde eu não tenho engobe, mas eu quero a peça toda vermelha. Então, vamos só deixar essa bordinha toda vermelhinha aqui, eu já te mostro melhor, só para eu enxergar, ó. Então, fiz a mesma coisa aqui com o outro. No caso dos brincos, eu também vou passar na parte de trás todinha aqui. Te aconselho fazer uma demão de cada coisa, para depois passar uma segunda e por último uma terceira, tá? Eu gosto de usar 3 demãos para esse engobe que eu tô usando aqui. Só essa dica aqui, hein, que vale ouro, já vale a sua curtida. Então, não esquece, já curte aqui esse vídeo, porque eu quero saber o que você tá achando desse material. E eu preciso que você curta para me dar essa devolutiva. Então, bora lá dar uma curtida aqui pra gente.
Passei na parte de trás, vou deixar ali e vou fazer a mesma coisa na outra. Ó, observe que eu coloco o pincel em ângulo, deitado, porque ele só vem e deposita, senão eu vou arrastar. Se eu ficar com ele em pé, eu arrasto. Se eu ficar ele em ângulo, eu distribuo muito melhor, fica bem mais fácil pra gente fazer isso. Toma cuidado para cobrir todos os espaços brancos ali, porque senão depois eles vão ficar aparecendo e a gente quer uma peça toda vermelha. E agora eu vou repetir rapidinho aqui nas outras, tá? Vou passar 3 demãos. Passado o engobe, vamos deixar ele terminar de secar bem. A segunda, terceira camada demora um pouquinho mais para secar, mas como a peça biscoitada ela ainda é bem porosa, vai aderir bem. Então, vou utilizar esse mesmo pincel, por isso eu já vou lavar ele aqui para agora aplicar o esmalte, tá? Importante estar com esse engobe mais sequinho para ficar mais fácil da gente manipular a peça. Preciso limpar aquilo que ficou sujo ali, tá? Então, com a mesma esponjinha, dou uma passada. E é bem fácil. Passou, ó, ela já sai, tá? Vou conferir se eu preciso fazer isso nos outros aqui também. Enquanto isso, o engobe vai secando. Eu poderia passar o engobe inteiro e só um transparente por cima, se eu quisesse dar brilho? Sim, eu poderia também. Então, aproveita essa dica de barro que vale ouro, segue o canal e compartilha com uma amiga que precisa desse conteúdo e já me conta, tá sendo útil para você? Você já fez isso de aplicar engobe e esmalte em conjunto? Como é que você fez? Me conta que eu quero saber. Você passou o engobe e um transparente por cima ou você vai fazer como eu? Algumas partes com engobe e outras partes com esmalte colorido. Conta pra mim porque eu quero saber como é que tá sendo a sua experiência aí. E se você nunca fez isso, faz, testa e depois me fala como é que foi, se deu certo pra você também. Então, só mais uma sujeirinha que deu uma espirradinha nessa aqui. E agora já dá pra gente aplicar o esmalte, tá? Só enxugar minha mão. Vou fechar o engobe para não me confundir, né? Como eu quase fiz agora há pouco, que é colocar o esmalte no lugar do engobe. Vou dar uma mexida. Eu já preparei esse esmalte com antecedência, era um esmalte no pó, que eu preparei usando uma proporção de 3 partes do esmalte, do pó do esmalte, para 2 de água, para 1 de CMC. Quer saber mais sobre isso? Então me fala aqui que eu te mando um material sobre esse conteúdo também, tá? Como preparar aí os seus esmaltes. Agora eu vou passar o esmalte por fora. Nesse caso, eu vou colocar o anel no meu dedo. Já tá bem sequinho o engobe, eu consigo tocar nele sem problemas, tá? Tá bem tranquilo o toque, ó, ele tá seco aqui. E aí, para facilitar, para eu passar, eu vou colocar no meu dedo e eu vou esparramar tudo de um lado, tudo do outro aqui, ó. Certifico de que pegou em tudo e deixo dar uma secadinha ali. Vou fazer a mesma coisa com esse anel, mas no caso aqui eu vou deixar o aro por último, tá? Eu vou esmaltar o anel primeiro, que eu acho que vai ficar mais fácil pra mim. Então, ó, lembrando que cada esmalte tem uma quantidade de demãos específicas. Esse esmalte aqui, apesar dessa cor vermelha, ele tem uma característica de transparência.
Então, se eu não tiver várias camadas, se eu não conseguir cobrir muito bem tudo isso aqui, eu vou enxergar o resto desse branco. Por isso, eu faço 5 demãos dele, tá? E aí eu sempre obtenho um resultado bem bacana. Importante cobrir cada pedacinho. Passei na parte de cima, vou passar na parte do verso aqui. Observe que eu não escorro, né? Eu não faço isso para escorrer o esmalte. Eu só dou uma batidinha para tirar o excesso, mas uso o esmalte que tá no pincel como um todo, tá? Vou usando meu dedo aqui como suporte para ficar mais fácil eu fazer essa aplicação do esmalte aqui. Agora eu vou virar para enxergar melhor e vou cobrindo todas as reentrâncias desse meu anel para ficar 100% esmaltada. Eu não quero partes em branco aparecendo, tá? Enquanto eu tô fazendo isso na parte de trás, a parte de cima já secou. Então, a hora que eu apoiar ele aqui, que vai ser mais fácil para mim, para fazer o aro, eu já tenho a parte de baixo seca, consigo fazer esse apoio sem nenhum problema. Então, ó, a primeira demão feita, deixa ali para secar. Vou virar, né, fazer do outro lado a mesma coisa aqui. Como é que eu sei, né, qual que é o avesso e qual que é o lado da frente? Porque eu deixo já o lugar marcado da onde eu vou colocar o meu pino depois, tá? Então é isso, 100%. Opa! Caiu ali, eu vou retocar, tá, gente? Tem que deixar secar bem antes de partir para a próxima demão. Como é que eu sei que secou bem? Vai ficar opaco. Olha aqui. Olha a diferença. Né? Então, ficou opaco, tá seco, tá? Enquanto tiver brilhante é porque não secou, não é a hora de fazer outra demão, senão a gente só fica arrastando o vidrado de um lado para o outro. Por quê? O esmalte cerâmico nada mais é do que vidrado, né? Com conjunção de alguns óxidos, algumas coisas que vão trazer cor para isso também. Nesse nosso caso aqui, então, a gente dilui em água e coloca o CMC para facilitar a aplicação. Mas essa água vai se perder para o ambiente e o CMC vai queimar, porque ele é um produto natural, comestível, orgânico, em torno de 500 graus ele vai embora. Mas o esmalte, essa cor, né, do vidrado, ela fica. Vamos para a segunda demão agora? Vou aplicar a 5 e depois te mostro como é que isso aqui ficou também. Passadas as 5 demãos, tá terminando de secar. Agora, me fala aí, você quer saber como é que ficou isso aqui? Então, já clica aqui no link do próximo conteúdo, que é a nossa outra dica de barro que vale ouro, onde eu vou te mostrar qual foi o resultado da queima dessas peças aqui, usando uma mufla e um micro-ondas. Então, vem comigo e vamos juntas voar.